Um minutinho. Então, bom dia. Hoje, dia 28/10, 8h15. A gente vai dar continuidade à disciplina de farmacobotânica e gnosia, que vocês vão estar comigo a partir de agora até finalizar o curso. Eu sou a professora Elaine, eu sou bióloga, sou farmacêutica e sou pedagoga. Essa parte de botânica, né, essa parte de farmacobotânica e farmacognosia foi o que eu trabalhei no meu mestrado. Eu sou mestre em recursos naturais do Cerrado e nessa área de ciências ambientais. Então, a gente vai estar passando um pouquinho sobre cada uma dessas. Eu sou professora aqui na UEG e também na FAMA, na Faculdade FAMA. Então, eu fui convidada para continuar, dar continuidade com vocês nessa matéria. E TCC, eu acho que para essa turma de vocês no semestre que vem, se não me engano, né? Então, a gente vai estar junto a esse finalzinho do curso, porque vocês já fizeram muito dessa disciplina junto com a Camila. Se faltar só 10 horas mesmo, se não me engano, a gente só tem mais 4 aulas. Mas eu vou confirmar certinho. Se não me engano, é hoje mais 3 aulas. Aí vocês já finalizam essa parte do conteúdo. Mas a gente vai ver, porque se vocês tiverem farmacobotânica ainda, falta gnosia. Então, eu converso com vocês na aula que vem sobre essas carga horária, tudo certinho, tá? Porque o Túlio assumiu e ele está tentando aí colocar tudo certinho, colocar tudo nos eixos para vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre essas mudanças que aconteceram? O que eu puder ajudar, o que eu puder falar, eu ajudo vocês, tá? Então, vou estar lá no grupo com vocês. Todo dia eu estou lá. Se vocês tiverem dúvida quanto à disciplina, se vocês tiverem dúvida alguma coisa, coloca lá que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Uma dúvida, vocês já fizeram TCC ou ainda vão fazer? Alguém? Oi, Jéssica. Ainda não? Então, possivelmente, semestre que vem, a gente vai estar fazendo TCC no presencial, né? Porque tudo indica que janeiro deve estar voltando tudo, tá, gente? Oi, Jéssica. Núbia também, que já está falando comigo um tempinho. Então, assim, possivelmente, ano que vem, volte, porque está voltando tudo, né? Eles estão fazendo aí uma reunião. Se a gente volta, dá tempo de fazer algumas práticas, algumas coisas, mas nessa nossa disciplina agora de farmacobotânica, se faltar só 10 horas, a gente vai ter 3 dias de aula só, né? Hoje mais 3. Aí a gente conversa certinho sobre isso. E semestre que vem, possivelmente no TCC a gente tá junto, tá? Então, vamos lá. Essa parte de farmacobotânica, ela é muito importante para vocês. Todos vocês são farmacêuticos? Ou estão fazendo esse técnico? Vocês querem atuar ou já atuam? Só para eu entender um pouquinho de vocês. Tem muito farmacêutico que finaliza e vai para o técnico, porque você vai ter mais chance de trabalhar, né? Normalmente no curso técnico ele te dá mais chance de trabalho do que às vezes a faculdade que a gente faz. Eu, por exemplo, quando eu terminei uma faculdade, eu fui fazer outra para abrir um pouquinho mais o campo de trabalho para mim. Quando a gente não vai direto para o mestrado, né? Algum de vocês já trabalham na área farmacêutica? No DAIA? A Núbia técnico? Certo. Não, então tá legal. Pessoal, se vocês verem a quantidade de empresa que precisa da parte técnica e não tem mão de obra qualificada, vocês não têm noção. Eu atuo em algumas empresas do DAIA na parte de contratação, né? Nessa parte do recursos humanos. Análise de currículo, isso.
São algumas indústrias que eu presto consultoria nessa área de metodologia, né? Se vocês verem assim, tem vaga e não tem gente. Porque às vezes o farmacêutico ele vai esperando que ele vai ganhar 9 mil. Às vezes ele vai esperando que ele vai ganhar 7 mil. E isso hoje não é mais a realidade. E o técnico ele vai retirar em torno de 3.500 a 4 mil, dependendo da carga horária, né, desenvolvida. Então, para a empresa, na maior parte, tipo, uns 40% compensa mais o técnico em farmácia do que o farmacêutico em si, para a empresa. Na farmácia, tem muitas farmácias hoje que elas precisam, né, do técnico, porque a farmácia hoje não pode ficar sem o farmacêutico, né? Vocês sabem que tem a legislação onde ela não pode ficar somente com os colaboradores, o balconista e tal. E aí, às vezes, eles contratam o técnico para que ele fique maior tempo integral e que o farmacêutico consiga sair de uma farmácia a outra e tal. Então, assim, gente, tem muita área de trabalho para vocês, mas muita mesmo. A gente observa lá no DAIA mesmo. Tem empresas lá que falou que é o técnico farmacêutico e quase não tem esse profissional, a não ser esses que estão sendo formados aí no CETAS, no COTEC, que quando fala que já é daí, eles já abrem essa parte de, não, então não vai concorrer lá com o farmacêutico. Nós vamos concorrer com tal pessoa. Então, normalmente, é dessa forma, sabe? Então, a gente precisa de abrir os campos aí para vocês. E uma das áreas que mais se abre emprego hoje, gente, é a área da manipulação. É a área das plantas desidratadas, tá? É a área que estuda compostos químicos dessas plantas que são provenientes para fazer cosmético. Então, pensa bem, olha só. Vocês querem utilizar aí um creme da Natura Ecos. Não, eu vou usar o creme de pitanga. Beleza. O creme de pitanga, além da pitanga, que eles fizeram todo o processamento, retiraram substâncias que são boas para a pele, eles também fazem a retirada, gente, do óleo essencial. A retirada do óleo essencial é onde fica o princípio ativo daquela planta. Então, por exemplo, eu tenho ali a folha daquela planta, ou o galho daquela planta, ou a raiz daquela planta, onde eu vou ter esse óleo ali dentro. E aí a gente tem que fazer a extração do óleo essencial. Essa extração é feita em laboratório. Se utiliza vários equipamentos para retirar. Essa parte vocês não aprenderam, né? Como fazer extração de óleo essencial. Só para eu entender. Que aí a gente pode fazer essa parte na aula que vem e eu mostrar para vocês alguns vídeos para ensinar vocês como fazer. Que aí, quando vocês forem para a indústria ou trabalhar aí na indústria cosmética, vai ficar mais fácil para vocês. Porque a gente faz uma prática online aqui de como você vai fazer a extração. A gente pode fazer a extração da canela, que hoje ela é muito comum na maior parte de produtos, né? Por exemplo, a linha de produtos eróticos. Aqueles produtos que eles fazem que não pode dar alergia, não pode arder, não pode fazer tal coisa. Quase todos esses produtos eróticos, eles têm uma composição do óleo essencial de canela. Então, a extração é muito fácil e a venda é muito cara. E a maior parte das pessoas que fazem essa extração é o técnico em farmácia. E também o farmacêutico. Então, assim, dá para a gente ver muito essa parte da extração. Vocês não viram, né? Como que faz? Alguém lembra? Andréia, você lembra? Andréia, tá mudo? Não viram? Certo. Então, a aula que vem a gente vai ver essa parte, tá? Combinado. Eu
eu vou colocar o óleo essencial da canela e a gente vai fazer uma extração para vocês aprenderem, que normalmente é o primeiro que a gente faz. Tem também extração, por exemplo, da citronela, que ela parece muito a erva doce, aquele capim, né? Ela parece muito, só que ela dá em arbustos, né? Que aqui em Goiás a gente chama de moita. E essa parte dos arbustos que a gente verifica feitos a partir da citronela. Então, aquele cheirinho da planta, quando você bate o, o Raid, né? Aí você pode olhar lá. A Raid de eucalipto, eles colocaram essência de eucalipto. Mas, quando você olhar lá na composição, tá lá, óleo essencial da citronela. Naqueles que a gente bate de sprayzinho, óleo essencial da citronela. Então, quem faz essa extração são vocês, em laboratório. Como, por enquanto, a gente ainda está na pandemia, a gente não é autorizado a utilizar o laboratório ainda, nós vamos fazer essa parte na prática. E aí, assim, essas aplicações, elas são a base da farmacobotânica e da gnosia. A farmacobotânica, ela vai te ensinar sobre a parte da extração, mais a parte da planta. Ela vai falar sobre briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, que são os grupos daquela planta. E a parte da farmacognosia, ela vai estar falando, na verdade, sobre esses compostos que estão dentro da planta. Então, por exemplo, oi, Cristiane. Então, por exemplo, você vai fazer um chá. Você vai fazer um chá de. Eu chego aqui na Mércia e falo assim: Mércia, deixa eu te contar. Eu descobri que o chá da folha da amora emagrece. Aí eu falo, Núbia, me falaram que uma menina aqui perto de casa, amiga da vizinha da minha prima, que ela emagreceu quase 10 quilos tomando chá da folha da amora. Aí a Núbia vai lá e fala para a Jéssica, fala, ó, Jéssica, minha professora falou assim que tem uma menina lá perto da casa dela que está tomando esse chá da folha da amora e emagreceu quase 10 quilos, vamos tomar? Aí a Jéssica fala assim, beleza, mas vamos ver se vai fazer efeito. Vou pesquisar, por quê? Porque planta, gente, a diferença da planta entre o veneno e a cura é a dose. Porque a planta, normalmente, quando você pega, você não sabe se você coloca 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas numa panela. Agora, quando você tem um comprimido, ele já foi estudado ali, né? Uma cápsula, ela já foi estudada ali, ela já foi manipulada, e você tem já escrito qual é a posologia. Então, você já vai saber que você tem que tomar 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas após o almoço, 2 cápsulas à noite, quando é, né, manipulado. Agora, quando você vai lá no mato, você vai aqui na pracinha e pega a folha da amora e você vai fazer, você não tem noção, não tem noção da quantidade do que você vai utilizar ali. Então, se você não consegue ter essa noção do que você vai utilizar, aí a gente vai verificar, né, no geral, que muita gente passa mais mal porque tomou um chá do que se tivesse tomado antipirona. Isso acontece muito. Gente, quem é hipotenso, por exemplo, vocês já viram alguém tomar algum chá porque está com a pressão alta? Está com hipertensão? Vocês já viram isso? Cris, você já viu? Alguém tá assim com a pressão alta e eles falam assim: não, a gente vai fazer um chazinho. Não? Fala, Já Cris. vi, Gente, tem muita já gente, vi. muita gente toma o chá. Só para vocês verem. Vai falar assim: ah, não, vou fazer chá de erva cidreira. No velório. Velório, normalmente as pessoas ficam com a pressão alta, né? Porque tá nervoso, tá chorando, tá muito triste. Gente, no velório tem chazinho ou de erva cidreira
ou de erva doce, ou chá de hortelã. Porque são 3 chás que eles vão ajudar a diminuir, né, ou manter a pressão. Então, já tem estudos na área que a erva cidreira, ela acalma, ela é calmante. Já tem estudos na área que camomila é calmante. Então, você toma um chá. Só que você tem que saber a quantidade. Eu não posso pegar um saquinho cheio de camomila e fazer um tantinho de chá desse. Por quê? Você vai estar atingindo o seu estômago de uma forma. Então, a planta, ela também faz mal se você não souber usá-la, né? Tem várias pessoas que se intoxicam com medicamentos ou com essas coisas para emagrecer. Por exemplo, o sene. Tem gente que toma sene para o intestino. Ele fala assim: ah, não, eu vou tomar o sene porque eu descobri que é para emagrecer. Aí você vai lá e toma, fala para dissolver 1 colher de sene desidratado em 2 litros de água. Alguém te contou isso. Aí você vai lá e coloca um saquinho de sene, que a gente é assim, né? Coloca um saquinho de sene em 600 ml de água. O que vai acontecer, gente? Vai dar intoxicação, a pessoa vai ter diarreias fortíssimas, diarreias com cólicas mais fortes ainda. Por quê? Porque tinha uma quantidade. Eram 1 colher em 2 litros de água. O cara colocou um saquinho em 1 litro de água, em 600 ml. Então, a farmacobotânica, ela te mostra que a diferença da planta entre o veneno ou a intoxicação e a cura é a dose. Assim como os outros, né? Vamos dar um exemplo. Você toma um Rivotril para dormir. Você tomar 4 Rivotril para dormir, você está intoxicado. Você vai ficar apagado aí um bom tempo se não tiver que fazer lavagem no estômago. Então, para a farmacobotânica, a gente vai verificar, então, que essas plantas, todas elas podem ter, né, algo que seja bom para a medicina, algo que seja bom para a sua saúde. O que é isso? O que é que está dentro da planta, então, que eu sei que a camomila, na florzinha da camomila, eu vou ter substância que me acalma. Eu sei que na folha, por exemplo, da erva cidreira, eu sei que vai ser um calmante. Isso chama princípio ativo. Deixa eu escrever aí no chat para vocês. Princípio ativo. O princípio ativo é a substância que seria um óleo essencial, que seria aquela principal substância, que é a que vai fazer efeito na sua saúde. Então, por exemplo, o princípio ativo da erva cidreira está na folha. Se você fizer a folha inteira, ele está nela. Mas se você, por exemplo, tem algo que é na folha e você faz a raiz, ela não tem princípio ativo, ela não vai fazer efeito. Se você pega, por exemplo, né, você vai lá e vai buscar a camomila. A camomila entra tudo, entra as florzinhas, entram os galinhos e tal, mas é na flor que está o princípio ativo. Ah, não, professora, mas eu quero fazer, por exemplo, eu quero tomar um chá de noni. Vocês conhecem o noni? Uma fruta que chama noni? Sim ou não? Noni é uma frutinha verde, assim, ó, que parece um piqui. E ela tem como se fossem uns olhinhos, assim, umas bolinhas. O noni, gente, ela é muito usado. Ele fede, sabe? Se você deixar o noni guardado na sua cozinha de um dia para o outro, você não aguenta o cheiro. O noni ele é muito utilizado em outros países porque eles colocam no vinho. Eles colocam dentro do vinho, dentro do vinho branco, dentro do outro vinho, gente, que é já comprovado que ele é bom para o coração, né? Só que aí alguém tomou
fez muito xixi e aí falou que ele é diurético, que ele é bom para emagrecer. Não tem comprovação científica dele para emagrecimento, mas tem muita gente que vomita muito quando toma ele, então emagrece mesmo, porque desidrata, tá? Normalmente se bate o noni, se coloca ele no vinho seco, no vinho branco, para poder tomar. Para o coração, a gente já a uva é muito boa, o vinho é muito bom, né? Se a gente for olhar desde os primórdios de Jesus, por exemplo, na igreja, a gente coloca o vinho como sangue de Cristo, né? E o coração é o que bombeia tudo. E aí já se sabe, né, que dentro da uva, e essa uva que ela sofreu essa fermentação para se transformar em vinho, que ela ajuda na circulação, ela vai fazer com que a circulação ela fique num ritmo melhor, ou que naquele sangue eu consiga tirar algumas moléculas de gordura que tem dentro do sangue, da minha veia. Então, por exemplo, na Itália é comum você tomar, não é um copo de vinho, uma taça, é um cálice, é aquele desse tamanho que o pessoal toma cachaça aqui, né? Então, é aconselhado você tomar um pouquinho desse copo de vinho para poder você nunca ter problemas do coração. O problema é que tem gente que, em vez de tomar um cálice, que dá um gole, 2 goles no máximo, a pessoa toma uma taça, aí vira alcoólatra, né? Porque o vinho, ele tem um teor alcoólico. Então, isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Mas onde está o princípio ativo? Na uva, no fruto. Está dentro do fruto. Então, por isso que se bate, se toma o vinho, se toma o suco integral, o suco normal. Então, princípio ativo, tá? Ele é a substância que ela vai ter um significado para a melhoria da sua saúde. Então, ela vai ter uma substância que vai fazer com que sua saúde melhore. A partir disso, a partir de você poder tomar algo e melhorar, né, na sua saúde. Então, pode estar em qualquer parte da planta, pode estar na folha, pode estar na raiz, pode estar no fruto, pode estar na semente. Por exemplo, a macadâmia, a castanha, né? Eles estão na semente, na parte principal, né? O caju, onde que está o princípio ativo do caju? Na castanha do caju, normalmente, o princípio ativo dele. A castanha do caju é mais cara que o caju, que a polpa dele. A castanha do caju, você vai comprar uma vasilhinha desse tamanho, ela é R$ 30. Você vai comprar o quilo do caju, você paga R$ 10 nessa época do ano. Então, a gente vai ter aí, no caju, aproveitando várias partes. Por exemplo, tanto a parte da castanha, quanto a parte do restante ali do caju. Então, assim, a farmacobotânica, ela vai te mostrar isso. Ela vai te mostrar que as plantas, né? Ela vai te mostrar que a maior parte das plantas tem um princípio ativo, mas que você tem que saber qual é o lugar certo de tomar. Por quê? Meninas, olha só. Tem planta que a parte boa tá na folha, mas se você tomar a raiz é veneno. Tem planta que o fruto é maravilhoso para determinada doença. Mas se você tomar, por exemplo, um pedaço do caule, ele vai ter, né, problemas seríssimos. Tem gente que tem, por exemplo, alergias, né, de substância que está no caule. Vocês conhecem um fruto aqui do Cerrado que chama mama-cadela? Vocês conhecem? Mama-cadela. Olha só. Os farmacêuticos estão estudando muito a mama-cadela agora. Principalmente a parte técnica farmacêutica. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver.
Gente, tá meio lentinho por causa da energia que acabou agora. Mama cadela. Vocês estão vendo minha tela? Tá lento. Essa frutinha aqui, ó. Essa frutinha aqui, ela é a mama cadela. A mama cadela é um fruto endêmico do cerrado. Ele, normalmente, no cerrado que a gente vai encontrar essa fruta, esse fruto. O que acontece? As pessoas hoje estão cada dia mais estressadas, as pessoas hoje estão cada dia dormindo menos. As pessoas hoje se alimentam e dormem e têm estresse durante o dia, alimenta mal, dorme mal e ainda está estressado. E aí aparecem doenças chamadas de doenças autoimunes. Uma doença autoimune, ela é aquela que o meu organismo produz anticorpos contra o meu próprio organismo. Todo mundo já viu falar aqui da vitiligo, da lúpus, né? Do lúpus, da vitiligo e da psoríase? Ó, lúpus, vitiligo, psoríase, tireoide autoimune. Tem várias doenças dessas que elas são chamadas de doença autoimune. O que é isso? Olha só. Vamos fazer o exemplo aí da vitiligo. Todo mundo já viu que vitiligo é uma doença onde a pessoa vai ficando com manchas brancas, né, na pele. Essa mancha, ela é ocasionada porque vai perdendo, né, a pigmentação da pele. Então, essa pigmentação, ela é produzida a partir de umas células chamadas melanócitos. Os melanócitos, eles produzem a melanina. Então, o melanócito são essas células que vão produzir a melanina na nossa pele, que vai ajudar na proteção contra os raios ultravioletas, vai ajudar na proteção contra vários tipos aí de disseminação que o sol possa prejudicar a nossa pele. Aí o que acontece? Um dia, seus anticorpos estão passando por ali, perto da sua pele, e um anticorpo olha para o outro e fala assim: quem é você? Do nada. Você está muito estressado, você não está dormindo bem, você não está comendo bem. Aí esse anticorpo está vindo, chega no outro e fala: uai, quem é você? Aí o outro responde: sou seu anticorpo, né? Eu produzo aí, eu estou protegendo os melanócitos. Ele fala: não, você não é daqui, você é impostor. E aí seu anticorpo começa a produzir anticorpo contra você mesmo. Um começa a matar o outro saudável no seu organismo. E aí, à medida com que um começa a matar o outro, que é saudável, gente, o que vai acontecer? Ele começa a matar as células do melanócito, seu próprio corpo. E aí, à medida com que isso vai acontecendo, você vai perdendo essa pigmentação. E a vitiligo não tem cura, assim como a lúpus não tem cura, o lúpus não tem cura, assim como a psoríase não tem cura, porque são doenças autoimunes. O que tem? Tem tratamento. Eu consigo tratar, amenizar, não aparecer mais a doença, não aumentar as manchas, ou então, assim, na psoríase, não aumentar as feridas, a caspa e tal, mas se você estressar ou você parar de tomar essa medicação daqui 10 anos, a doença volta um pouco mais forte. Então, são pessoas que vão tomar medicamento aí para a vida, né? São pessoas que vão estar tomando medicamento sempre. Então, quando a gente vai falar sobre essa parte de doenças autoimunes, a vitiligo, ela é uma das doenças que a gente mais fala sobre ela, que é essa aqui,
Na hora que você vê pessoas que estão com essas manchas, onde a pessoa vai ficando despigmentada, né? Onde a mão dela. Ué, eu apertei numa imagem e foi para outra. Onde a pessoa, então, ela vai ficar aqui, ó, com manchas brancas, junto com as manchas de pigmentação da pele, né? Que isso aqui é uma pessoa morena que teve essa despigmentação. Eles descobriram dentro da mama cadela um princípio ativo que faz com que esses anticorpos bons não mate mais os anticorpos bons da vitiligo, né? Os anticorpos bons dos melanócitos. E aí ele começou a fazer com que as pessoas que têm a vitiligo e tomam este medicamento a partir da mama cadela, que a despigmentação pare. Então, várias pessoas hoje, eles tomam já o medicamento manipulado, eles compram ele pronto, ó. Aqui, ó. Mama cadela, vitiligo de mama cadela, né? São medicamentos que são manipulados, possivelmente eles são manipulados ou pelo farmacêutico ou pelo técnico em farmácia, em várias empresas ou farmácias de manipulação. E aí esses medicamentos são feitos hoje na base de pomada. Esse aqui, por exemplo, é uma pomada indicada para a vitiligo. Mas ela também vai ajudar em várias outras doenças, por exemplo, dermatites, manchas. Ela diminui muito, gente, manchas no nosso organismo. Então, são vários tipos de pomadas hoje sendo feitas, mas são feitas o quê? A partir do princípio ativo, né, que foi encontrado, então, nessa plantinha que é a mama cadela. Então, a mama cadela, ela é muito importante por ter esse princípio ativo. Mas quem foi que achou, né, foram vocês, que estavam lá um dia e viram essa planta e alguém comeu, alguém se alimentava dela que parou de ter os efeitos da vitiligo e essa planta foi estudada. Foi retirado o óleo essencial, que é a parte da farmacognosia, e aí ela foi aplicada e deu certo. Então, a base da farmacognosia, ela é essa, de encontrar o princípio ativo naquela planta e verificar para que ele serve. Então, por exemplo, todos vocês aqui já tomaram alguma vez na vida um Red Bull, não já? Alguma vez na vida vocês já viram um Red Bull e vocês já tomaram ou já viram alguém tomando o Red Bull, que é a marca, né? Ele é um energético. Quando você olha o Red Bull, não, no verso dele está escrito assim, ó. No verso da latinha do Red Bull, está escrito assim: taurinos. Ele tem compostos taurinos. Aquilo ali é o princípio ativo de algumas plantas, que faz com que você tenha aí que algumas pessoas, né, que ele faça efeito, em vocês faz, porque em mim me dá sono do meu jeitinho. Mas tem gente que toma Red Bull, fica ligadão, consegue trabalhar um dia inteiro. Tem gente que toma Red Bull, consegue ficar aí de boa, sem ter problema e tal. Eu não consigo, eu não sou dessas, né? Eu tomo café e eu durmo. Então, café fica acordado a noite inteira. Então, assim, o princípio ativo do Red Bull, por exemplo, um deles é a parte da cafeína e a parte da taurina, que faz com que a pessoa acelere o coração aí e aumente um pouquinho a pressão. Então, tem pessoas que não podem tomar, por exemplo, energéticos porque já tem hipertensão, já aumentam, né? Essa parte da pressão, ela já vai ter aí alguns problemas a partir disso. Vocês tomam Red Bull? Escreve para mim no chat. Ou já tomaram ou tomam?
Meninas, eu acho que caiu a internet, né? Vocês estão me escutando? E eu perguntando para vocês do Red Bull e achando que vocês não estavam me respondendo. Na verdade, vocês nem estavam me escutando, eu acho. Acredito que seja isso, né? Então, assim, quando vocês, então, tomam qualquer tipo de chá, de planta ou algum tipo de medicamento que ele vai auxiliar você, certo? Na a melhoria da sua saúde, é porque ele tem um princípio ativo. Então, na farmacobotânica, nós temos aí algumas formas de se utilizar a planta como medicamento. Então, eu posso utilizar a planta in natura. In natura é aquela parte que você vai utilizar a planta. Tirou lá do pé, eu vou lá e retiro a erva cidreira, venho aqui, coloco na minha panela e vou fazer o chá. Então, in natura é a forma natural da planta. Eu tirei lá e eu vou fazer já o chá e eu vou fazer determinado medicamento a partir dela. Agora, tem a planta desidratada, que é aquela que a gente compra, né? Normal, ou você pode fazê-la na sua casa. Então, a planta desidratada é aquela que ela vai evaporar a água e ela vai ficar seca. E você vai fazer os chás, você vai fazer as substâncias a partir dessa planta que estava seca. Algumas plantas, quando desidratam, elas perdem um pouco do princípio ativo, tá? Então, se você tem a chance de se alimentar ou de tomar, né, a planta in natura, ela é melhor do que você tomar a planta desidratada. Assim como a alimentação. Se você tem a chance de comer a couve, por exemplo, crua, só com limão, ela vai ser muito melhor do que você comer a couve refogada. Porque quando você leva ao forno, né? Quando você leva ao fogo, alguns princípios ativos eles diminuem. É uma outra coisa que é importante para vocês, já que vocês trabalham e tal. Vocês esquentam comida no micro-ondas? Acho que quase todo mundo coloca comida no micro-ondas, né? Mas vamos dar um exemplo. Um arroz tem carboidrato e tal, mas não tem tanta vitamina. Mas vamos dizer que você fez uma sopa e a sopa tem lá abóbora, a sopa tem o quê? Batata doce, a sopa tem, eu também não gosto não, porque fica aquele gosto que nem parece comida, né? O alecrim também, Andréia. Todas as plantas que a gente desidrata, elas diminuem. Só que algumas vão diminuir o teor alcoólico menos. Por exemplo, o alecrim ele não perde quase nada, é 5%, 6% a camomila. A camomila perde 5%. No último estudo que saiu, a camomila, quando desidratada, ela perde 10% só do princípio ativo. Então, você fazer ela desidratada não vai fazer tanta diferença, porque na verdade ele não vai perder aquela planta dentro da sua geladeira. Agora tem plantas, por exemplo, a erva cidreira, tem plantas, por exemplo, que se você desidratar, como o sene, que o pessoal toma aí para dar diarreia, para o intestino preso e tal, ele perde 50% quando você desidrata, entendeu? Mas o alecrim, a camomila, qual outra? Tem a erva doce, né? Que você compra desidratada, ela perde, mas ela perde pouco, em torno de 10%. Aí voltando àquela parte do micro-ondas. Quando você coloca determinada comida para aquecer no micro-ondas, as micro-ondas que estão ali, né? Que a gente sabe que aquilo ali é radiação, elas vão quebrar nutrientes que estão naquela comida. Então, por exemplo, abóbora. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Mas a abóbora é saudável, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem muita coisa boa. Mas se você coloca ela no seu micro-ondas, o
que vai acontecer? Ela vai perder praticamente tudo que ela tem de vitamina. Você coloca 1 minuto no micro-ondas, ela perde menos. Se você coloca 3 minutos no micro-ondas, ela vai perder muito princípio ativo. Então, você está comendo a abóbora, mas você não está absorvendo aquelas vitaminas que elas foram quebradas pelas micro-ondas. Então, tem muita gente, por exemplo, que faz sopinha para criança. Aí faz a sopinha na hora do almoço para criança, sopinha coloca ela na geladeira e quando é à noite, a pessoa vai lá e coloca no micro-ondas, porque é mais rápido, não quer sujar o fogão, não quer sujar uma panela e tal. E aí, na verdade, ele está dando um alimento para aquela criança que não tem mais os princípios ativos. Então, ele está dando aquele alimento que não tem mais as vitaminas que a criança precisa. O que era o certo? Esquentar no fogão, porque até elevar a temperatura, aquela comida já aquece e ela não perde tantos princípios ativos, né? Por isso que a gente fala que saladas. Ah, professora, eu gosto muito de couve refogada, mas se você comer ela crua, ela vai ter mais ferro, ela vai ter mais princípio ativo para você. Joga só um limãozinho e come ela in natura do que ela refogada. Ah, professora, porque eu gosto muito do milho frito. Ótimo, faz ele cozido, né? Suco de couve, Andréia, é muito bom o suco de couve. Por quê? Olha só, se você faz suco de couve com laranja ou suco de couve com limão, o cítrico, ele ajuda a duplicar alguns princípios ativos. Então, quando você coloca a couve com a laranja, por exemplo, a acidez da laranja faz com que você otimize a quantidade de vitaminas que tem na couve. O ferro, o iodo, o potássio, a parte para memória, por exemplo, a couve é muito importante. Porque você vai ter ali potássio, o abacaxi, André. Por isso que coloca o abacaxi para quebrar, por exemplo, algumas fibras na carne. Vocês sabem que muitos churrasqueiros temperam carne com abacaxi? Né? Por quê? Porque ele quebra algumas fibras e otimiza a proteína que está naquela carne. Por isso que ela vai ficar mais macia, por isso que ela vai ficar mais saborosa. Né? Então, o abacaxi, por exemplo, na salada, o abacaxi com a comida, é muito importante. Saladas com pedaços de abacaxi, né? Eles ajudam a otimizar esses cítricos. Então, o limão, ele faz com que fique... Sim, por exemplo, o limão. Eles fazem com que fique a comida mais saborosa, mas ele ajuda com que o princípio ativo daquela alface, daquele tomate, daquilo ali fique mais forte, que ele fique melhor para a gente. Então, ele vai conseguir otimizar essa parte para a gente, né? A pergunta é sobre a carne, Andréia, ou sobre a salada? A carne, né? Normalmente, o churrasqueiro, que é esse pessoal do sul, eles não colocam abacaxi na carne. Porque eles falam que quando a fibra é quebrada, a carne perde o sabor do churrasco, né? Tem muitos que são churrasqueiro, que eles falam que se perdem. A fibra, que é a parte que faz a carne ficar mais dura ou a carne ficar mais mole, se ela é quebrada, não tem problema. Por isso que o limão, só para vocês verem, se você colocar limão na carne antes dela assar, quando ela assa, ela fica durinha. O limão já vai ser o contrário. Se você colocar o limão na carne antes, na hora que ele assar, ele desidrata e vai ficar aquela carne desse tamaninho e durona. Então, tem que ver que tipo de carne que é. A carne é cupim, se você colocar o limão, vai ficar muito dura. A carne é patinho. Se você colocar o limão, ele não fica tão duro, porque ele tem uma quantidade menor de fibra. Agora, a maior parte do churrasqueiro fala que não fica gostoso, de gosto. Mas se é bom colocar, bom para a saúde, pode ser. Por quê? Porque ele ajuda a otimizar algumas vitaminas que tem na carne. Agora, se você não souber fazer, nem inventa.
Porque se você colocar uma quantidade grande do abacaxi ou grande do limão para colocar a carne no fogo para assar, ela vai ficar dura. Então você perde a carne nesse preço que tá, gente, não dá certo, né? Mas das outras formas, se você colocar pouquinho, não tem problema, tá certo? Então, o princípio ativo, ele é otimizado por esses cítricos. Quando você tem aí suco verde, suco de couve, suco de tal coisa, ou suco de clorofila, né? Sempre a maior parte deles a gente vai ter aí. A maior parte de todos eles a gente vai ter aí um princípio ativo que vai ser bom para nossa saúde. Então, assim, lembrem-se, quando vocês forem esquentar comida no micro-ondas, verifica se tem lá uma abóbora, uma verdura, uma coisa assim, com as vitaminas que você precisa para o seu organismo. Que às vezes você está comendo aquele alimento e ele não tem mais vitamina nenhuma, porque você está esquentando no micro-ondas, né? O princípio ativo dele, ele diminui com essa alta frequência aí de radiação do micro-ondas. E aí a gente tem esses princípios ativos atuando aí muito importante para a saúde da gente. E nessas plantas, nós vamos ter vários tipos de plantas que vão ser assim. Ó, eu viro para você e falo, gente, vocês já viram falar aí de alguma planta que ela é utilizada, por exemplo, quando a mulher faz uma cirurgia, por exemplo, no útero? Nesses conhecimentos empíricos que a gente tem, popular, já viram o pessoal falar, ah, mulher fez uma cirurgia e fez banho de assento? A mulher fez cirurgia e está usando tal planta para diminuir a infecção naquela ferida. Vocês já viram isso ou não? Folha de algodão. Gente, a folha de algodão, ela é muito utilizada porque ela é anti-inflamatória, né? Ela é anti-inflamatória. Então, normalmente, você pode tomar a folha de algodão, já tem estudo comprovado, mas você pode também utilizar para o banho, né, com a folha de algodão para tirar aquelas bactérias ou fungos que podem estar ali na área do machucado. Então, muita gente, a mulher foi lá e teve parto cesariano, parto normal, eles fazem esse uso da folha de algodão, né? Eu fiz a cirurgia de apendicite, fazia, mas tem que saber a quantidade de colocar. Se você colocar demais a folha e você tomar aquele chá verdão, pode acontecer de te dar ânsia de vômito e você aí começar a vomitar e romper a sua cirurgia. Então tem que saber a quantidade que você toma, certo? Essa quantidade que você toma, você tem que saber certinho. Então, olha só, pessoal, nós vamos ter aí na farmacobotânica, vamos só relembrar, eu acho que foi a Camila que ensinou para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar umas fotinhas para vocês. Nós vamos ter 4 principais grupos. Hoje, né, a gente vai ter 4 principais grupos de plantas existentes que vocês vão poder estudar. Quais são esses grupos? São os grupos que fazem parte da botânica. Grupos que fazem parte da botânica. Presta atenção. Eu tenho uma planta que é a menos evoluída, que é aquela que nem crescer, ela cresce. E eu tenho a planta que é a mais evoluída, que é aquela que consegue se desenvolver em 1000. Né? Ela consegue ficar grandona, ela consegue se desenvolver. Então, eu vou ter briófitas, que são os lodos, né? Que são aquelas pequenininhas que vão depender da água para ela desenvolver, para ela reproduzir ali. E eu vou ter a angiospermas, que é a mais evoluída, que é uma árvore que tem frutos, que tem semente, que tem tudo. Essa parte vocês viram com a Camila?
Vocês lembram alguma coisa? Viram? Então, eu posso só fazer uma revisão, né? Ou vocês acham que precisa ensinar de novo? Para a prova, vocês conseguem estudar se eu passar o material? Mércia, Cris. Falem comigo. Sim? Então tá. Caso eu esteja explicando e você vê que você não sabe nada, você fala, professora, é melhor você explicar de novo. Porque assim, eu vou falar por cima, achando que vocês estão no esquema. Caso vocês não saibam nada, que você fala assim, nossa, parece que eu não lembro de nada. Aí você fala, professora, explica isso de novo para mim, que aí eu volto e aí eu explico assim mais aprofundado para vocês. Combinado? Porque assim, a gente faz essa revisão para entrar em farmacognosia na aula que vem, mas caso vocês não lembrem, porque foi em agosto, nós estamos já em quase novembro, né? E aí você não lembra e você fala assim, nossa, não lembro de nada. Porque vocês vão ter prova, né? Aí você fala que eu explico tudo de novo, tá bom? Então, olha só. Quando eu vou fazer o estudo dessas plantas, em qualquer tipo de estudo que eu for desenvolver, eu vou ter que verificar em qual grupo botânico que essa planta ela vai aparecer para mim. Primeira coisa que a gente vai lembrar. O que é botânica? Botânica, gente, é o estudo de planta. Farmacobotânica é o estudo do princípio ativo dessas plantas aplicadas à farmácia. Então, é o estudo que as plantas elas vão ser desenvolvidas para encontrar aí o tipo de princípio que você precisa para a sua saúde. Então, você vai ter, né, nessas plantas algumas substâncias que vão ajudar a sua saúde. Então, a botânica ela é muito complexa, gente. Quando a gente dá aula de biologia na escola, que eu já dei muita aula de ciências, de biologia, antes de ficar só nas faculdades, eu dava aula na quinta série no Virgínio Santilo, quinta ao terceiro ano, aqui em Anápolis, no Virgínio Santilo e no Polivalente. Eu levava os meninos para a matinha para eles estudarem lá aula prática, aquela turma dos pequenininhos e dos grandes. Aí chega lá, os meninos falavam, pessoal, que planta é essa? E essa? E essa? E essa? Né? Que eles achavam que o biólogo tinha que saber tudo de planta. Então, a gente tem aí uma enorme diferença. Às vezes, uma planta é muito parecida com outra e nem da mesma família são. O estudo dessas plantas, o estudo da botânica, ela é muito complexa. Mas aí, lá nos princípios, né, dos estudos, eles conseguiram dividir as plantas em 4 grupos. O primeiro grupo são as briófitas. São os menos desenvolvidos de todos. O segundo grupo, ele entra as pteridófitas. Eles já são mais desenvolvidos, mas nem tanto. Pensa bem nos meus exemplos. Briófita é o lodo. Você não vai ver o lodo grande, somente rente ao chão. A pteridófita, a gente vai ver a samambaia. A samambaia, ela cresce, mas ela não consegue crescer do tamanho de uma árvore, por exemplo, mas ela cresce. A gimnosperma, vocês pensam num pinheiro, consegue ser grandão, né? E as angiospermas são qualquer árvore que você tenha frutos. Então, por exemplo, uma mangueira, um pé de laranja. Então, tudo isso são angiospermas. As briófitas, então, eu não tenho fruto. Na briófita, eu não tenho caule. Na briófita, eu não tenho semente. Na briófita, eu não tenho as folhas desenvolvidas, eu tenho ali somente algumas formas de formação foliar. Para as angiospermas, não. Angiospermas eu vou ter raiz, caule, flor, fruto, semente, eu vou ter tudo. Então, é essa evolução que a gente estuda na botânica. As primeiras, que são as mais primitivas de todas, a gente já vai observar
que essas briófitas, elas são muito importantes porque elas são pioneiras naqueles locais. Só que elas dependem da água para fazer reprodução. Lembra que quase todas as plantas precisam da água em si para viver. Tem algumas que precisam do vapor da água que está no ar, por exemplo, as orquídeas. A orquídea, em tese, você não precisaria de aguar a orquídea. Em tese, no cerrado, né? Você não precisaria de aguar, de colocar água na orquídea. Por quê? Porque a orquídea, ela é aerífera. Ela vai retirar as moléculas de água dela do ar. Por isso que a orquídea fica num galho de uma árvore, por exemplo. Você vai lá em Pirinópolis, você vai olhar perto do rio lá, aquela árvore cheia de orquídea, né? Por quê? Porque ela retira do ar a hidratação que ela precisa. Só que nós estamos no cerrado, né? Se você estiver criando uma orquídea em casa, se você estiver cultivando essa orquídea, você tem que colocar água nela pelo menos aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, para que ela consiga viver bem. Por quê? Aqui no Cerrado a gente tem um longo período de estiagem, então a orquídea precisa. Mas, se você colocar água todo dia nela, ela não cresce. Ela não vai dar flor. Por que ela não vai dar flor? Porque você está colocando água todo dia nela e ela pode apodrecer, tá? Alguém já passou por isso? De ter uma orquídea e ela não desenvolver, não aparecer flor nunca? Talvez seja porque você está colocando água demais. Porque ela precisa de água, mas ela tira do ar, né? Então, a orquídea você tem que colocar água nela no máximo 2 vezes por semana. Não pode ser todo dia, tá? E aí, essas plantas, quase todas precisam da água física, dessa aguinha para viver. E muitos outros precisam de retirar do ar aí para viver. O cactus também, né? Como a Cris falou ali. Se você coloca água demais no cacto, ele apodrece todinho por baixo. Porque ele retira também do ambiente. Ele consegue ficar muito tempo sem água. E aí a gente coloca água demais achando que ele precisa de água para viver ali. E ele vai morrer. Porque você apodreceu aquela estrutura da parte interna dele. Então, quando eu verifico sobre as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, eu vou ver aí, então, daquelas que elas precisam de água para viver, mas elas também precisam de água para reproduzir. O lodo, que são as briófitas, são esses representantes aqui, eles precisam de água para reproduzir. Por isso que quando chove, você vai observar ali, a partir daquele momento da chuva, né? A gente vai observar a partir daquele momento que esse lodo ele cresce aí onde mais pinga água, onde está chovendo muito. Lembra antigamente quando na época de dezembro chovia pra caramba e os quintais ficavam cheios de lodo, né? Oi, Júlia. Então ele ficava cheio de lodo. Então quando isso acontecia, você via que a briófita tá reproduzindo no seu quintal. Né? Você ia lá e retirava, jogava um produto para esse lodo não crescer. Mas tem outros momentos, por exemplo, se você tem uma torneira pingando. Essa torneira começa a pingar, pingar, pingar todo dia naquele local, vai dar lodo ali, vai crescer um lodo. Porque a briófita, ela desenvolve, ela reproduz a partir da água. Então, ela precisa dessa água para esse desenvolvimento. Então, é isso que a gente tem que verificar. As briófitas são as menos desenvolvidas. Então, nela eu não vi semente, eu não tenho folhas, eu não tenho caule, certo? Eu não tenho uma raiz firme. Então, ela é a menos desenvolvida, foi a primeira descoberta, né? E dela foi surgindo as outras espécies. Então, principais representantes que a gente vai encontrar das briófitas, então, são os lodos que vocês estão vendo aqui, ó. Ou ele, ou musgo, né? Que são esses que a gente vê, só que eles não crescem.
Então, a gente vai ver aí que eles vão estar sempre num lugar mais úmido, a gente vai ver que eles vão estar sempre num lugar bem sombreado, por exemplo. Chega próximo a um rio, onde tem árvores, onde tem aquela mata de galeria, você vai ver pedras com lodo, você vai ver o caule da árvore com lodo, você vai ver várias coisas com lodo, porque ele vai precisar desses ambientes muito úmidos para poder reproduzir e sombrear. E aí, quando a gente fala sobre briófitas, né, eu quero que vocês lembrem que elas são essas plantas aqui, ó, da fotinha. Peraí, deixa eu apagar. Elas são essas partes aqui, que são o lodo, que faz como se fosse aquela... Ele fica como se fosse um algodãozinho no chão, né? Aquele algodãozinho verde. Ele não tem uma folha inteira, ele tem os taloides, são esses talozinhos aqui, ó, que a gente não vê. Isso aqui tá na lupa, tá? Você não consegue ver ele a olho nu bonitinho. Então a gente vai ver esses talinhos aqui, que isso aqui não é um capim, é porque tá 1000 vezes o tamanho. Você consegue observar só aquela estrutura verde no chão. O musgo que a gente vê pra caramba, né? E aí a gente sai, então, das briófitas e chega na segunda classe mais desenvolvida. A segunda classe mais desenvolvida são as pteridófitas, que são as samambaias, as avencas, né? Que vocês já viram falar aí, que sua mãe já criou. As pteridófitas, gente, elas são um pouco mais desenvolvidas do que as briófitas. A pteridófita, ela depende da água também para reproduzir. Então, se você não molhar, se você não colocar água no xaxim, por exemplo, ela vai morrer. Mas, por exemplo, essas pteridófitas, elas já têm folhas. Eu já consigo ver raiz. Eu já consigo ver ela desenvolvendo um caule. Então, depois da briófita, a pteridófita é a segunda em evolução. Então, elas conseguiram evoluir, elas conseguiram crescer um pouquinho mais, mas quando você vê uma samambaia, você não vê ela como uma árvore, você não a vê como uma árvore grande, porque ela ainda não está tão desenvolvida. Por que a briófita e a pteridófita elas são menos desenvolvidas? Porque elas têm estruturas, a briófita não tem e a pteridófita já tem, estruturas que a gente chama de estrutura de locomoção de seiva. O que é isso? Hoje eu estou viva aqui porque eu tenho veias que mandam o sangue no meu corpo inteiro, bombeando o que eu preciso, substâncias, vitaminas, hormônios, tudo na minha veia, né? Quando a gente fala de plantas, né, de determinados produtos, não é diferente. Porque dentro da minha planta, eu tenho vasos condutores. Vocês já viram quando você pega uma folha, você tem lá, né, as nervuras daquela folha, que é onde passa a sua seiva. Existem dois tipos de seiva. A primeira seiva é a seiva bruta, que é a parte de água e sais minerais, que é retirado do solo e tal. E você tem a seiva, que são os hormônios e os açúcares, né? Então, a gente vai ter aí a segunda parte da seiva, que são os hormônios e os açúcares. Quando a gente observa esses hormônios e esses açúcares, na maior parte das plantas, eu vou observar que esses produtos, que esses hormônios, eles vão ajudar essa planta a crescer. Só que eu vou observar as pteridófitas menos. Por quê? Porque na pteridófita, a samambaia não cresce como crescia as outras plantas. Eu não tenho lá aquele galho que leva a seiva da raiz até lá na ponta da flor, na ponta do fruto, dentro do fruto. Então, as pteridófitas, elas são as segundas mais evoluídas, mas eu não observo nela sementes e eu não observo nela frutos. Eu vou ter raiz, eu vou ter um caule que é mais fino, né? Eu vou ter raiz, eu vou ter caule, eu vou ter folha.
mas eu não tenho pteridófitas, eu não vou conseguir ter nem semente e eu não vou conseguir ter na pteridófitas, além das sementes, eu não consigo ter frutos, certo? Por que que eu não tenho isso? Porque eles não se desenvolvem, porque ela ainda é primitiva, certo? Mas eu já tenho, então, xilema e floema, que são esses vasos condutores de água e sais minerais, que é o xilema, e eu tenho os vasos condutores de hormônios e açúcares, que são o floema. Então, quando eu tenho esses produtos, esse xilema e o floema, a planta cresceu do chão, diferente do lodo, mas ele não está ainda tão desenvolvido. Então, a gente já fez a revisão de xilema e floema, que são os vasos condutores. A gente já viu a revisão de briófitas, que não tem xilema e floema, por isso que não cresce, por isso que não tem raiz, caule, flor, fruto, né? Nós vimos aqui as pteridófitas, que elas já têm raiz, caule e folha, mas não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Mas elas já crescem, mas depende de água ainda para reproduzir. Beleza. Então, nós vimos essa primeira parte, que é um grupo que chama criptógamos, porque não tem flor, não tem semente e eu não tenho fruto. Elas são as menos desenvolvidas. A mais primitiva é a briófita, a segunda mais primitiva é pteridófitas. Beleza. Tá muito rápido, gente, nossa revisão? Que eu vou falando, falando, falando. Tá muito rápido? Tá dando para entender? Tá dando para relembrar? Tá beleza? Vocês falam muito rápido, tá? Se não estiver dando para acompanhar, para eu falar mais devagarzinho. Certinho? Né? A partir das pteridófitas, que a gente já viu que são as samambaias, eu vou ter aí, a partir delas, né, que a samambaia vai crescer num chatim, vai precisar de água. Há uma parte importante. Tem gente que chega na samambaia e arranca esses porozinhos aqui, ó, esses pontinhos pretos. Acha que é doença na planta. Tem gente que chega na pteridófita e fica arrancando com a unha, né, esses pontinhos. Na verdade, esses pontinhos que estão aqui, que a gente observa, né, nas pteridófitas, eles são o ovário, aqui é a parte do embrião da planta. Então, quando você retira isso aqui, você está prejudicando a planta a se desenvolver e a reproduzir. Tem gente que chega com a unha e vai arrancando, né? Então, as pteridófitas, a gente vai ver a samambaia, mas tem uma outra espécie, gente, que é chamada de avinca. Deixa eu achar uma avinca. Peraí, não achei a avenca, não. A avenca, a folhinha dela parece uma palma de uma mão. A avenca. Aqui. Vocês já devem ter visto. Além da samambaia, a avenca é uma pteridófita. Ela parece uma palminha de uma mão, ó. Essa avenca aqui, ela também cresce normalmente no chachinho, ela cresce na natureza, próximo de outras plantas, mas ela não é tão desenvolvida. Você não vai ter flor, você não vai ter a parte de fruto e nem de semente. Então, a avenca e pteridófita são as principais representantes aí das pteridófitas, né? Ontem na aula lá na UEG, uma aluna falou assim, mas professora, a avenca, minha mãe falou que não pode ter em casa, porque se a avenca morrer, é porque o marido tá traindo. Gente, tem muito dito popular de planta, né? Que tem planta que se você coloca na casa não traz coisa ruim. Porque eu deixo alho em tal lugar na minha casa porque espanta as pessoas, né? Eu deixo sal grosso dentro de um vidrinho porque tira coisa ruim de casa. Gente, tem muita misticismo, tem muita coisa que a gente escuta, tem muita coisa que é legal você colocar um difusor com o cheiro de uma planta na sua casa. Realmente o cheiro, ele traz calma. Então, tem alguns misticismos e tem algumas outras coisas.
esse da avenca, eu fui até pesquisar depois da aula ontem. Tem um misticismo que fala que se você tem a avenca em casa e a avenca morre, é porque o marido tá traindo. Ou a esposa tá traindo. Gente, e quando você não aguou a planta? Você mesmo aguou e ainda acha que o outro tá traindo, né? Então, assim, tem muito misticismo. A avenca, então, é uma parte mística. Isso é popular, coisas que as pessoas falam. Não tem comprovação. Se você não aguou a planta 10 dias, ela vai morrer e não tem nada a ver com seu parceiro ou com sua parceira, certo? E só para a gente falar, porque eu achei interessante, a menina levantou isso ontem, eu fui pesquisar, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nem quero uma avenca na minha casa. Vai que eu não cuido dela, né? Então, assim, vocês vão escutar muita coisa aí de planta, de místico, tá? E aí a gente vai ver, então, a avenca como um dos representantes aí das pteridófitas. Veremos também as gimnospermas. Gimnospermas. Isso, é sensível à planta. Gimnospermas. Presta atenção nesse nome que eu coloquei no chat. Gimnos. Não tem o I não, tá? A parte do gimnos significa nua. Então, é gimnos. Vem da parte do latim, significa nua. E permas vem de espermas, que significa sementes. Vocês já escutaram muito falar de esperma do homem, são sementes masculinas, né? Então, quando a gente fala de semente nas plantas, a gente chama de permas. Então, quando a gente vê aí gimnospermas e a gente vê angiospermas, significa que elas têm sementes. Elas já são as primeiras que apresentam as sementes. E elas são as primeiras que, por causa das sementes, elas vão se desenvolver em plantas grandonas. Por que elas vão se desenvolver em plantas grandonas? Porque ela vai precisar o vento leva a semente e ela vai crescer. Eu posso utilizar, além do vento, eu posso utilizar, por exemplo, a água da chuva que leva essa semente, vai aparecer outra planta depois naquele local. Às vezes os animais passam naquela semente e levam a sementinha para outro local. Então, a gente tem agora as gimnospermas e as angiospermas que possuem sementes para ajudar nessa evolução da planta. As gimnospermas, gente, elas são chamadas de sementes nuas. Semente nua porque ela não desenvolve fruto. Essa semente, ela continua ali e ela não desenvolve um fruto grande, ela não consegue se desenvolver em determinado fruto. Então, por isso, ela é chamada de semente nua, de gimnospermas. Aí, nós temos as angiospermas, que já é a planta mais evoluída de todas. Elas vão ter sementes, elas vão ter frutos a partir da semente. Uma pergunta que caiu no show do milhão do Silvio Santos esses dias e que as pessoas tudo erraram. Qual que é a função do fruto? Aí eu tinha lá assim, proteger a planta, disseminar a planta, fazer não sei o quê. Gente, a função do fruto é proteger a semente, vocês sabiam? A função do fruto, vamos pensar numa laranja. Eu tenho a laranja aqui. A função do fruto é proteger a sementinha que está dentro. Fala assim, como assim, professora? Vamos pensar num pé de laranja, numa laranjeira, onde aquela semente fica fora, né? Não tem fruto e ela cai no chão e ela apodrece. Ela não se desenvolve, aquela polpa. Agora eu tenho a laranja caiu da árvore, caiu no solo. Em volta dela, ela começa a apodrecer e ali ela vai formar humus, ela já vai formar ali materiais que vão ajudar com que
essa semente se desenvolva. Deus é tão perfeito que ele já pensou nisso. O fruto está ali para dar já a alimentação para a semente desenvolver em outra árvore. Então, por isso que a função do fruto é proteger a semente, não o contrário. A função do fruto é proteger a semente, porque é a semente que vai virar outra planta. E então, por exemplo, um animal vai ali comer aquele fruto, ele leva aquela sementinha para o chão, onde vai nascer uma outra espécie, né? Eu tenho polinizadores, que, por exemplo, a gente tem uma planta aqui no Cerrado que chama lobeira. A lobeira, ela dá um fruto verde desse tamanho. Por que lobeira? Porque o lobo-guará, ele gosta muito dela. Ele chega lá e quebra essa planta e sai com as sementinhas, levando a lobeira para tudo quanto é lugar. E aí essas sementinhas, elas são quebradas normalmente só depois que esse animal passa. Ou se tem aquele calor onde ela explode, né? Então tem muita coisa. Então, gimnospermas são aquelas que eu tenho sementes nuas que não viram frutos. E angiospermas são aquelas que eu tenho semente que vai virar fruto. Então, quando eu observo sobre as angiospermas e as gimnospermas, eu vou verificar a quantidade, a importância dessas plantas para o meio ambiente. Então, olha só. Quando a gente fala de gimnospermas, vocês conhecem essa árvore aqui, ó? Essa árvore aqui é a araucária. É muito comum lá no sul, Curitiba, nos outros lugares, essa árvore aqui. Ela vem assim, um caule bem, um tronco, e quando chega lá em cima, sai galhos, né? Que eles são assim, ó, como se fosse uma copa. E as folhas só ficam na ponta dele. Ou pode ser também os pinheiros, alguns eucaliptos, né? Então, as gimnospermas, elas vão ter semente, mas ela não tem fruto. Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha, ela tem essa parte toda, mas ela não tem a parte do fruto. Ela tem semente, mas essa semente não vira fruto. Aí, pessoal, o que que acontece? No pinheiro existe o pinhão, que é um fruto. Não, o pinhão é uma semente. É uma semente nua. E as pessoas comem essa semente achando que é fruto. Eu conheço mais o pinhão que eu uso na minha árvore de Natal, né? Eu nunca comi. Mas quem é do sul, eles fazem isso aqui assado, eles fazem isso aqui no bolo. Então, é a semente e não o fruto. Então, no pinheiro, isso aqui é a semente, não é o fruto. Pinhão é o fruto, né? Não é fruto, é semente. A gente vai observar, então, nas gimnospermas, que elas vão crescer mais. Porque eu vou ter xilema e floema muito desenvolvidos. Eu vou ter xilema e floema que eles vão estar passando aí muito, eles crescem. Então, eu vou ter plantas com 90 metros de altura. Eu vou ter plantas muito desenvolvidas. Eu vou ter plantas que por exemplo, quando está no inverno, as folhas caem, ou no outono. Eu vou ter plantas como eucaliptos grandões, pinheiros grandões, os ciprestes bem grandes, porque eu tenho xilema e floema, que vão levar a água e os sais minerais lá na pontinha. Eu vou ter o floema, que vai levar os hormônios lá para a pontinha. Então, essa planta é muito desenvolvida. Só que ela não tem fruto. Por isso que ela é chamada de gimnospermas, planta com semente nua. Mas ela já é bem evoluída. Pode acontecer de ficar meses e meses sem água e ela consegue não morrer. Por quê? Porque ela não depende da água para a reprodução, somente para a vida, mas ela consegue manter viva um bom tempo. E aí a gente vai ver essas gimnospermas, né, que ela é muito importante, principalmente para a parte da agricultura. Aqui a semente do pinhão, ó, que o pessoal come. Eles torram isso aqui, ó. É comum para eles lá. Então, a gente vai ver aqui a palmeira. A palmeira é uma angiospermas. Nós vamos ver aí a ginkgo biloba, que é essa aqui, ó. Que isso aqui é uma semente. Nós vamos ver aqui, ó, os pinheiros, aqueles pinheiros de árvore de Natal.
entre outras plantas. Então, quando a gente observa essas plantas, a gente lembra que gimnospermas, elas não vão ter frutos, mas elas são bem desenvolvidas. Já as angiospermas, elas já são diferentes. A angiosperma, gente, é a mais evoluída, ela tem tudo. Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem flor, ela tem fruto, ela tem tudo. Então, quando a gente tem as angiospermas, eu vou ter aí xilema e floema muito desenvolvido. Ele retira do solo todas as substâncias que ele precisa. Ele é muito desenvolvido, ele vai precisar muito desse desenvolvimento. E a gente vai verificar que para isso, né, esse desenvolvimento da planta, por ter esse xilema e floema bem desenvolvido, por isso que essa planta vai crescer com frutos e etc. Então, essas angiospermas, elas vão ter essa raiz, esse caule, essa flor, esse fruto muito desenvolvido, e eu vou ter, então, o fruto protegendo a semente, como função da minha semente. Eu vou precisar desse fruto sendo a função, então, da minha semente. Eu vou observar vários tipos de plantas, então, que elas são angiospermas. Todo fruto, gente, é uma angiosperma, tá? E eles vão aparecer aí. Deixa eu mostrar para vocês a do maracujá, tanto que é linda. O maracujá, ele é super interessante. Eu não sei se vocês já viram uma flor de maracujá com maracujá. Ele tem essa flor aqui. Aqui já é a parte do ovário, né? Do fruto. E o fruto desenvolve aqui, ó, gente. O fruto vai crescer aqui na flor. Deixa eu ver se eu consigo ver um. Ele vai desenvolver, e eu vou retirar aqui, ó, ele próximo aqui da flor. Mas é a partir dela que eu vou ter esse desenvolvimento do fruto aqui. A partir de cada flor, eu vou tendo esses desenvolvimentos. Então, eu vou ter a flor. Ô, gente, como que tira isso? Espera aí. O computador da minha tia, que o meu não ligou depois que acabou a energia. Então, eu vou ter flor, eu vou ter semente, eu vou ter o fruto, e eu vou ter aqui grande parte da importância, né, comestível, dos estudos com as flores, de vários outros estudos, que eles vão ser a partir das angiospermas, por ela apresentar tanto a flor, que é tão estudada no mundo, as flores, quanto a gente vai observar aí essas sementes que vão vir, quase todas essas sementes, para desenvolver frutos, para desenvolver todos esses tipos de substâncias. Então, na nossa revisão, essa primeira parte, né, a gente viu aí raiz, caule, flor, fruto, semente, eu vou ter na angiospermas. Raiz, caule, semente nua, eu vou ter nas gimnospermas. Nas pteridófitas, raiz, caule, folha. Nas briófitas, nada, né? Porque ela não é evoluída. Então, eu preciso de verificar um pouquinho sobre cada uma dessas plantas. Por isso que a farmacobotânica, ela desenvolve dessa forma. Então, a farmacobotânica, ela vai estar sendo desenvolvida para eu aprender sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, que são os 4 grupos. Opa, escrevi errado. Angiospermas. São os 4 grupos principais que eu encontro dentro da minha botânica.
Então, por eu encontrar dentro da botânica, eu já sei que é a partir desses grupos aqui que eu vou ver qual é o meu princípio ativo e que a partir desse grupo aqui que eu vou verificar sobre esse princípio ativo que vai ser retirado para a fabricação de medicamentos. Então, não, eu quero tirar o óleo essencial da pitanga para usar num cosmético. Então, ele é retirado de uma angiospermas. Não, porque eu quero tirar da semente de determinada planta. Não, eu quero fazer o óleo essencial de eucalipto. Gente, óleo essencial de eucalipto, ele é retirado das gimnospermas. Vocês não têm noção tanto que vende, porque os produtos quase tudo tem eucalipto. Os desinfetantes quase todos têm eucalipto. Alguns medicamentos para inaladores, quase tudo tem eucalipto. Então, assim, tem muitos produtos que são muito vendidos. Hortelã, por exemplo, tem muito produto à base do hortelã. Então, essa extração do óleo essencial, que é o princípio ativo, onde ele está na planta, que é aquela parte que eu ensinei para vocês no início da aula, ela vai ser extremamente importante para tudo, né? Então, eu vou verificar essa importância de descobrir quais são elas para aplicar. Então, a farmacobotânica, ela me mostra essas partes dessas estruturas botânicas, e a farmacognosia, ela me mostra sobre essa aplicação botânica. Então, a gente fez aí uma revisão do que a Camila passou para vocês, certo? Tudo que eu falei, vocês já tinham visto? Quem lembra? É muita informação para uma aula hoje, né? É muita coisa junta, certo? Então, a gente fez uma revisão. A aula que vem, eu acredito que já seja matéria nova, porque a Camila parece que ela parou na parte de herbário, de secar, né, os vegetais. E a aula que vem a gente entra com os produtos reais. Aí a gente vai falar de tanino, a gente vai falar de saponina, que são substâncias que eu tenho dentro do princípio ativo, que são aquelas utilizadas para os medicamentos e para as outras coisas, certo? Cabeça está cansada? Consegue mais um pouquinho? Como é que tá? A gente para hoje, semana que vem começa matéria nova. Deixa eu ainda conhecer o ritmo de vocês. Falem aí comigo, alguém. Cris, Mércia, Júlia, Nubia, Stephanie, Jéssica e Andréia. Vocês querem continuar semana que vem? Vocês querem continuar hoje? Vocês querem fazer o exercício? Só para a gente ver. Parece que essa parte vocês já tinham visto, né?